Boa tarde, pessoal. Obrigada por participarem dessa sessão. A gente vai conversar sobre análise efetiva de microserviços em 3 passos, num contexto de projetos com time distribuídos e mais algumas características que eu vou falar durante a apresentação. Meu nome é Thaís. Eu trabalho na ThoughtWorks e eu comecei a trabalhar com teste de software em 2006. E depois eu me formei em computação, depois de alguns anos. E aí comecei a trabalhar com metodologias ágeis e construindo projetos que eram para construir basicamente plataformas de web services. E aí depois eu tive experiência com times distribuídos e depois comecei a trabalhar um pouco mais com análise de microserviços nessa configuração de times. Então, hoje a gente vai falar aqui primeiro sobre análise, para poder alinhar com vocês o conceito, o que é que eu quero, quando eu falo análise, o que é que eu estou querendo dizer. E depois dar um overview sobre microserviços e as características deles, de se trabalhar com microserviços. E depois eu vou dar para vocês um contexto e os desafios desse contexto, porque é nesse contexto que é útil, que pode ser útil para você aplicar essa técnica, esses 3 passos. Então, análise. O que é fazer análise? Para explicar isso, eu estou usando uma ilustração que eu adaptei do livro The Agile Samurai, onde o Jonathan fala que a análise é basicamente ajudar o dono do produto a definir histórias de usuário, definir o que precisa ser feito. Então, o time vai lá, conversa com esse gerente do produto, ou dono do produto, e aí começa a fazer questionamentos sobre o que ele quer dizer, quais seriam os fluxos do comportamento da aplicação, do que o usuário espera. E esse exercício, em que o time consegue entender mais detalhes sobre o que precisa ser feito, é o momento de se fazer uma análise mais detalhada. E aí, para conseguir ter certeza que vai ser entregue o que foi pedido, são gerados uma série de artefatos de análise, e como resultado disso, se tem um dos artefatos que é a história do usuário. Isso tudo eu estou falando num contexto ágil, tá? No contexto ágil. Onde a história do usuário é bem usada, até por causa daquele valor do ágil de se importar mais com o software funcionando do que ter uma documentação muito abrangente. O que não quer dizer não ter documentação. E é por isso que são gerados esses artefatos. Então, um exemplo de história do usuário. A história do usuário é basicamente você dizer o que precisa ser feito, por quê e para quem. Então, como palestrante do MTC que não mora em BH, eu quero listar preço e localização de hotéis no dia 18 de junho, para que eu possa escolher um hotel próximo ao local do evento. Então, isso é um exemplo de uma história de usuário que pode ser resultado de uma análise. E para que ela seja boa, com boas características, é senso comum na comunidade, né, que ela tenha determinados elementos, como, por exemplo, ela ser independente, para você conseguir priorizar. Quando você for fazer o exercício de priorizar, o que você vai entregar primeiro, se você precisar de priorizar, você não tem que se preocupar com todas as outras histórias que dependem dela. Então, é fato que é muito difícil você conseguir definir história independente, completamente independente, mas o quanto mais independente ela for, melhor. Outra questão é ser negociável, porque, enfim, o dono do produto pode querer cortar o escopo da história ou adicionar, de acordo com o tempo que você tem para conseguir terminar o projeto. Ser valiosa, ou seja, entregar algum valor de negócio para quem precisa dela. Estimável, para ajudar no planejamento, quando é que você vai conseguir entregar, se a história é maior do que outra, enfim. E pequena, porque você não quer entregar depois de, sei lá, 3 meses fazendo a história, você quer ter um feedback rápido, porque quando você tem esse feedback, geralmente, você precisa mudar o que você fez ou fazer alguns ajustes. E testável, que é para você saber quando ela vai estar pronta. E aí, o Jonathan, nesse livro de Agile Samurai, ele faz uma analogia de uma história com uma fatia de torta. Então, quando você vai comer, você não quer comer só a cereja ou só a parte do meio, você quer comer a torta inteira. Da mesma forma que não adianta, analogamente, entregar numa história só uma camada, só a camada de back-end, ou só a modelagem do banco.
Ele quer a interface que ele vai usar para interagir com essa funcionalidade que você está entregando. E outro conceito é o backlog, né, que é o conjunto de histórias que tem a lista de itens que o seu produto vai ter. E, geralmente, essas histórias elas são agrupadas pelo que o pessoal chama de épico. E o épico é um agrupamento de histórias que tem a ver com o mesmo domínio. Por exemplo, você quer entregar uma funcionalidade de cadastro do cliente. E aí, o cadastro, você pode fazer manual, coloca lá o nome, e-mail, etc. Ou você pode fazer via Facebook e tal. Mas pode ser duas histórias diferentes. Não precisa ser a mesma história. Porque você quer que ela seja pequena. Mas e quando você precisa implementar histórias para microserviços? Como é que funciona? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre microserviços, para a gente alinhar no conceito. Mas, para poder explicar microserviços, eu vou falar um pouco sobre o problema que microserviços tentam resolver. Então, quando você começa a desenvolver um produto, a forma mais natural é você desenvolver usando uma arquitetura monolítica. O que é isso? Num único executável, você adiciona todas as funcionalidades que o seu produto precisa. E aí, ele geralmente tem aquela camada do cliente, a camada do meio e a camada do banco. Só que tem alguns problemas que podem ir surgindo com o passar do tempo, quando você vai evoluindo esse produto. Por exemplo, como eu falei, ele tem várias features. Só que, se você precisar mudar uma feature só, você vai precisar fazer a implantação do produto inteiro para poder entregar o valor de negócio dessa única feature. O que implica em implantar todas as outras features que estão no mesmo executável. Isso pode se tornar um problema. Outra coisa é a dificuldade de manter a modularização, porque, como boa prática de desenvolvimento, né, você quer que features elas sejam isoladas em determinados módulos e você não colocar a informação de negócio de uma feature em outra feature. O que é fácil de acontecer numa arquitetura monolítica através de chamada de método, enfim. E outra coisa é quando você precisa escalar a aplicação horizontalmente. Existem outras formas de escalar que não são horizontalmente, mas quando você vai escalar horizontalmente, geralmente você precisa, né, da infraestrutura para todo aquele executável, não só para uma parte dele, que é a parte que você quer mudar. Então, esses são os problemas. E aí, a arquitetura de microserviços vem para resolver esses problemas, que é basicamente um conjunto de serviços, cada um sendo um executável separado e responsável por uma única capacidade de negócio, né, uma única feature. E aí, quando você precisar mudar só uma, você faz a implantação dessa feature, sem precisar fazer de todas as outras. Então, cada um é para ser independente. Eles vão se comunicar para conseguir entregar o valor de negócio, sim, embora elas sejam capacidade de negócio separada, mas elas interagem. E isso seria feito através de comunicação simples, como, por exemplo, a chamada HTTP. E isso, você ter que fazer uma chamada HTTP para poder interagir com outro serviço, quer dizer que vai ser mais fácil de você manter a modularização. E isso é bom para a manutenção. E escalar horizontalmente vai requerer menos infra, porque vai ser só aquele executávelzinho e não um executávelzão. Mas, como muita gente fala aí, para você ser bem-sucedido implementando uma arquitetura dessa, você precisa seguir uma série de boas práticas, que, se você não seguir, você vai enfrentar uma série de problemas. E aí não vai ser um problema de um monolítico, vai ser vários problemas, tantos quantos forem os serviços que você quebrar. Então, práticas de teste automatizado em todos os níveis, feito o pessoal mostrou aqui mais cedo, entrega contínua para garantir que todo código que você adiciona não quebra nada, enfim. E tem uma implantação automatizada, porque, em vez de implantar só um executável, você vai ter que estar implantando vários. Monitoração, para você saber como é que a aplicação está se comportando em produção. E aí, o ideal é que você tenha times cuidando de features, ponta a ponta. Então, se você precisa mexer numa feature, o time que é responsável por aquele microserviço, ele mexeria em tudo relacionado àquela feature. E os times manter os microserviços independentes. Então, mas e quando os times eles não conseguem adotar todas as boas práticas? Porque isso é um cenário muito, muito comum, na verdade.
Porque, às vezes, alguns times estão com as habilidades mais avançadas do que outros, ou outros ainda estão passando por aquela jornada de aprender todas essas coisas para poder realmente implementar, né? O que acontece? E aí vem o caso do contexto que eu quero compartilhar com vocês. E aí, por que eu quero compartilhar esse contexto? Porque é uma coisa que, embora não seja o cenário ideal de microserviços, que todo mundo adota as boas práticas e é implementado com sucesso, é um cenário real. Não é ideal, mas é real. Acontece. Projetos são implementados com microserviços sem que sejam implementadas todas as boas práticas necessárias. E, mesmo assim, você precisa ser capaz de entregar, de identificar o que precisa ser feito e ver que está pronto e entregar para a produção. Então, vou falar do contexto e dos desafios. Primeiro, a organização de times, né? Às vezes, o que acontece é os times serem organizados da forma, eu ilustrei aqui, produto A e produto B. Aí, a arquitetura geralmente é tipo uma aplicação cliente que consome um ou mais web services. E aí, o produto A pode ter, nesse exemplo aqui, uma aplicação cliente e 2 serviços, e o produto B também é uma aplicação cliente e 2 serviços, mas esses serviços de baixo eles podem interagir entre si, enfim, principalmente quando você está trabalhando num ambiente corporativo, que produtos diferentes implementam processos diferentes, e esses processos eles interagem de alguma forma. E aí os times eles podem ser divididos assim, tipo, o executável do cliente tem um time que mexe mais com algumas funcionalidades do que outro. E aí, numa mesma aplicação, tem 2 times diferentes mexendo nela. Se eles não alinharem nas práticas, pode ser que um time esteja fazendo tudo certinho, mas o outro não, problema. E aí, o outro time que pode tomar conta de 3 web services, por exemplo. Versus os times responsáveis por feature, né, que seria o cenário ideal, aí, que minimizaria vários problemas. Mas, nesse contexto, é para o exemplo de cima, que os times não cuidam da feature de ponta a ponta. E cada time vai ter o seu backlog, né? E aí, o que é desafio para isso, para os times de serviços? É fácil, quando você está implementando histórias de serviços, você terminar perdendo a visão do todo. Porque, quando existem times de serviços, a recomendação é que as histórias elas sejam delimitadas pelos endpoints. E quais são os serviços, quais são os benefícios que se perdem em história nesse formato? Algumas das características invest que a gente falou antes, por exemplo, histórias independentes, você perde, porque uma história de um cliente sempre vai ser dependente, provavelmente, de uma história de serviço, com algumas exceções. Outra característica que você perde é o valor de negócio, porque você pode implementar o seu serviço, seu web service lá perfeitamente, e funcionar tudo bem, tudo automatizado, tudo 100%, mas o seu usuário não vai interagir com o seu web service. Ele vai precisar da UI. Então, você entregando uma história de serviço, você não está entregando valor. A última característica seria testável, e os usuários não vão testar endpoints, eles vão querer a interface para poder interagir com o endpoint. E aí os times eles podem ficar bloqueados por outros times. Por exemplo, tem um time lá do cliente que ele vai fazer a sua história, mas para poder realmente funcionar, ele precisa do time do serviço. Se o time do serviço não tiver entrega da história, ele vai ficar lá bloqueado. Isso acontece muito se você não fizer um esforço intencional para gerenciar isso. E aí tem essa dificuldade, né, de alinhar as prioridades e cada time fazer as histórias no tempo certo. E outra coisa que é um desafio é em relação a quando as velocidades dos times elas são calculadas baseadas nas histórias dos backlogs de cada time. Por quê? Porque não é porque um time, por exemplo, de serviço, tem uma velocidade super boa, quer dizer, está fazendo as histórias numa cadência legal, mas não quer dizer que... Tem alguma pergunta? Não. Mas não quer dizer que o time está indo bem. Porque se ele está fazendo história rápido
ou então de uma forma consistente, a uma velocidade consistente. Mas as features elas estão demorando muito para ser entregues para o usuário. Esse time, embora esteja performando bem, entre aspas, não está entregando bem. E o que acontece muitas vezes é os times de serviços eles implementam as histórias mais rápido, porque todo mundo depende deles, mas aí o time do cliente ele demora muito tempo, às vezes meses, para conseguir entregar esse outro pedaço da feature que, quando integrar, é que vai realmente entregar o valor para o usuário. Mas integração desse tipo sempre dá problema, de forma que, quando o cliente vai usar o serviço, pô, não era bem isso que eu queria. Precisa fazer uma adaptação. E aí o time do serviço tem que fazer aquele retrabalho e tudo mais, e isso pode causar mau funcionamento do produto e pode atrasar ou abortar as entregas. E aí o contexto também traria mais uma complexidade, que é times distribuídos. Em times distribuídos, esses problemas eles escalam de um jeito que fica bem difícil de gerenciar de novo se você não fizer um esforço intencional. Por quê? Porque todos esses desafios que eu falei, visão do produto, integração entre histórias, dependência entre histórias, isso gira em torno de comunicação. E uma coisa é você ter uma comunicação em times colocados. Você vai lá na mesa da pessoa, resolve, fala, e resolve muita coisa dessa forma. Mas time distribuído, não. Principalmente se você não está no mesmo fuso horário, etc., tem uma série de complicações. Então, como conseguir fazer uma análise efetiva nesse contexto? Esse não é o cenário ideal, não é o cenário recomendado, mas se você se encontra nesse cenário, você ainda assim precisa entregar. Então, você tem que usar a sua criatividade, certo? E aí, 3 passos que podem ser uma solução seria mapear as features em épicos. O segundo seria mapear dependências entre histórias do épico. E o terceiro, definir critérios de aceitação para essas integrações. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui para que esses passos fiquem menos abstratos. O próprio problema da falta da visão do todo, o cara está lá no time do serviço, faz as histórias deles, mas ele está tão focado em fazer as coisas para o time que, às vezes, ele perde a visão do que o usuário realmente está querendo com aquilo. Então, uma solução é tratar épicos como cidadão de primeira classe, ou seja, não tratar épicos como um agrupador de história que tem um domínio parecido, mas tratar épicos como se fosse história. O que isso quer dizer? No épico é que vai ter para quem que é essa feature, o que essa feature é e por que essa feature é necessária. E usar esse épico quando você for fazer a sua priorização e quando você for calcular a sua velocidade. Porque aí vai ser uma velocidade real de entrega de feature, e não de entrega de história. E a priorização vai ajudar porque, se esse épico é prioridade, todo mundo tem que focar nele. Você não vai fazer outras coisas só porque você terminou sua parte e você pode pegar outra coisa. Não, vai trabalhar em débito técnico, sei lá, coisa não deve faltar para fazer. Então, um exemplo de um épico seria, eu quero visualizar minha margem de lucro. Então, como planejador de compras, eu quero saber qual é a margem de lucro do meu plano de compras para que eu possa tomar decisões de planejamento de acordo com o meu orçamento. Então, isso aí seria o valor que se entregaria para o usuário. Segundo, seria mapear as dependências entre as histórias do épico, porque aí é quando você vai conseguir gerenciar essa cadência entre times, né? E aí, os diferentes times que trabalham nessa solução, eles precisam colaborar para identificar as capacidades que cada um dos serviços precisa oferecer. E aí, identificar as dependências entre elas, sempre com foco no épico. O que é que o épico fala que vai ser entregue de valor para o usuário. E aí, pode usar uma arquitetura que eles mesmos podem definir em conjunto, discutindo, e priorizar baseado nessas dependências. Então, por exemplo, para esse épico que eu dei o exemplo, primeiro, você começa quando você for fazer essa quebra desse mapeamento, você começa pelo objetivo principal do usuário, que aí você não perde essa visão. Tá, mas e para isso acontecer, o que é que eu preciso que aconteça? E aí os times vão olhar para os próprios serviços e produtos que eles mantêm, vão dizer, eu vou precisar, no meu serviço, sei lá, de plano, que cuida de plano, calcular a margem de lucro.
ou eu vou precisar... E para poder calcular a margem de lucro, sei lá, tem uma fórmula. Um vai usar um custo e o outro vai usar o preço. E aí deve ter um serviço que cuida só de custo, porque aí tem outro produto que um usuário de custo usa para ele poder negociar quanto é que vai ser o custo do produto, enfim. E aí esse serviço poderia listar o custo para ser usado pelo serviço de plano. E outra história que precisaria ser feita seria para um serviço, sei lá, de preço, que lista o preço do produto. Então, aí você já tem, né, 3 histórias, uma para cada time, se cada time cuidar de um serviço diferente, para atingir o objetivo maior, que é para o usuário. Você está com a visão do todo e você está mapeando a dependência entre as histórias desse épico. E, além disso, para completar o terceiro passo, que é definir critérios de aceitação para as integrações, o problema seria quando essas diferentes histórias elas precisam ser integradas, dependendo de como for feito, ela pode resultar no mau funcionamento do produto, que pode, sei lá, atrasar uma entrega ou causar retrabalho. Enfim, estresse que pode ser evitado se você ou implementar as boas práticas ou tentar se planejar melhor, em vez de ser uma solução reativa, ser uma solução proativa, digamos assim. Embora as duas em conjunto é o ideal, mas... Enfim, mas para definir os critérios do usuário, você pode identificar quais são as jornadas para definir os critérios de aceitação do épico e considerar quais são os produtos que vão ser impactados, porque muitas vezes um serviço ele é usado por diferentes produtos. E definir o critério de aceitação para os serviços, para cada um dos serviços, que seria aquela fase lá do teste de API, enfim. E aí, fazendo isso, você vai ter um feedback mais rápido da integração. Porque, assim, problema de integração, provavelmente, ele sempre vai existir. Se você constrói 2 coisas separadas e depois você vai entregar, você vai integrar, então, provavelmente, vai dar problema de integração. A diferença é o quão rápido você consegue ficar ciente desse problema. Então, aqui está um exemplo de critério de aceitação para o nível do épico, e que são uma jornada que, às vezes, envolve múltiplos produtos, que é como nesse exemplo. Nesse exemplo, envolve 3 produtos. O produto que gerencia o custo, o produto que gerencia os preços e o produto que gerencia o plano. E aí, como é que é o fluxo entre produtos, né? Primeiro, o usuário do produto lá que gerencia custo define o custo do produto, seguindo os processos dele lá. O segundo passo seria o usuário do produto que gerencia os preços, definir os preços, se tem promoção, se não tem, etc. E o terceiro passo seria o planejador acessar o plano de compras para visualizar o produto. E isso pode ser um teste, provavelmente deve ser um teste automatizado, mas ele é bem de alto nível, assim, e a gente sabe que quanto mais alto o nível, menos numerosos esse tipo de teste tem que ser. Mas, ainda assim, ele agrega um grande valor para o negócio. Porque, se você não fizer esse teste básico entre produtos e ninguém verificar isso, o mais provável é que o dono do seu produto vai ser a pessoa que vai ser impactada, porque ele vai querer verificar antes do usuário. Então, tem esse porém aí. Identificar as jornadas mais alto nível. E aí, o último exemplo seria o do critério de aceitação para as histórias. Então, para listar o custo, aí seria, dado que eu tenho camisas de regatas brancas para o verão 2016, que custa $2. Quando eu listo essa camisa, então eu vejo que o custo dela é 2. A mesma coisa para o preço. E aí, cada um desses pode ser um teste de API diferente. E aí, o terceiro seria o serviço de calcular a margem de lucro, que é dado que eu tenho esses 2 valores, do custo e do preço, quando eu visualizo a margem de lucro no meu plano de compras, então eu vejo que a margem é $18. Então, se você definir esses critérios de aceitação em todos esses níveis, antes da implementação e automatizar, você consegue minimizar esse problema de integração aí.
Então, o resumo é que esses 3 passos são para esse contexto, em times distribuídos, que não são organizados por features, que cuidam de serviços que são utilizados por múltiplos produtos e que nem sempre conseguem usar todas as boas práticas de se trabalhar com microserviços. E a análise é feita mapeando features em épocas, mapeando as dependências entre as histórias e planejando os critérios de aceitação nos diferentes níveis necessários. E é isso. Obrigada. Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem? Então, porque você falou aí entre as histórias de usuário, né, os épicos, e também nas histórias que são voltadas pelos serviços. Geralmente, quando a gente trabalha com arquitetura de microserviços, a gente tem que ficar muito preocupado com o SLA daquele serviço, né, para saber que ele está conseguindo entregar as requisições a tempo, se ele está suportando a escalabilidade, porque como é tudo muito por trás, se a gente tem algum problema de performance, aquilo ali vai ficar difícil de debugar. Aí eu queria saber a sua opinião no caso de um SLA. Você acha que tipo, para a gente monitorar essa performance do serviço, você acha que seria interessante capturar isso como um épico à parte no time, para o time capturar isso depois que a aplicação já estiver montada? Ou você acha que o SLA deveria ser tipo uma história do serviço para a gente monitorar a performance daquele serviço separado? Então, eu acho que um épico, nada impede que ele tenha uma história de um serviço só ou de um time só. E essa monitoração é útil para alguém que vai tomar conta dela. Então, essa pessoa que vai tomar conta dela seria o usuário do seu épico, digamos assim. Obrigado. Mais alguém? Não? Ok, então, muito obrigada. Obrigada, pessoal.